Olá, pessoal. Vamos iniciar então a leitura do capítulo 17, em que se trata de umas tantas coisas durante a travessia de Singapura para Hong Kong. Desde esse dia, Passepartout e o detetive se encontraram frequentemente, mas o agente mantinha-se em uma extrema reserva em relação ao companheiro e nem tentou fazê-lo falar. Quanto a Passepartout, tinha-se posto a meditar muito seriamente no estranho acaso que havia colocado mais uma vez Fix no caminho de seu patrão, e com efeito qualquer um teria se admirado por muito menos. Este gentleman muito amável, muito solícito, com certeza que se encontra em Suez, que embarca no Mongólia, que desembarca em Bombay, onde disse dever ficar, que se reencontra no Rangoon fazendo viagem para Hong Kong, numa palavra, seguindo passo a passo o roteiro de Mr. Fogg. Era coisa em que valia a pena refletir. Havia aí uma coincidência pelo menos bizarra. Gente, essa parte aqui é muito importante, porque o Passepartout começa a desconfiar do detetive Fix. O Passepartout e o Phileas Fogg não sabiam que o detetive Fix era detetive. Eles acreditavam que ele era apenas um agente consular e não um detetive que estava investigando o caso do roubo ao banco. Mas Passepartout estava achando aquela coincidência muito estranha, porque todos os lugares por onde eles estavam passando, o detetive Fix estava também, né? Então parecia que o detetive Fix estava seguindo os dois. Então, por isso, da desconfiança do Passepartout. O que pretendia este Fix? Passepartout, subitamente iluminado, interpretou a presença permanente de Fix. Segundo ele, Fix não era nem podia ser senão um agente lançado no rastro de Mr. Fogg pelos seus colegas do Reform Club para verificar se a viagem se fazia regularmente em volta ao mundo, segundo o roteiro combinado. Bem, ele não entendeu qual era a real razão do detetive Fix estar ali seguindo os dois, né? Ele, na verdade, deduziu que o detetive Fix estava sim seguindo os dois, mas o motivo era outro. O motivo era que os colegas lá do Reform Club, que tinham feito a aposta com o Mr. Fogg, queriam que alguém, que seria esse detetive Fix, seguisse eles durante a viagem para ver se realmente o Phileas Fogg estava fazendo a volta ao mundo em 80 dias. Daí o Passepartout então fala sozinho, né? É evidente, repetia para si o bom rapaz, todo vaidoso da sua perspicácia. É um espião que aqueles gentlemen colocaram em nosso encalço, mas isso não é digno, Mr. Fogg, tão respeitável. Ah, senhores do Reform Club, isso lhes custará caro. Passepartout não tinha entendido nada. Passepartout, encantado com a sua descoberta, resolveu nada dizer ao patrão, receando que ele se ofendesse com a desconfiança dos seus adversários. Mas jurou zombar de Fix na primeira oportunidade, com palavras enrostidas e sem se comprometer. Aí, lá vai o Passepartout falar além do que pode, né? Linguarudo esse Passepartout. Na quarta-feira, 30 de outubro, após o meio-dia, o Rangoon embocou no Estreito de Malaca. No dia seguinte, às 4 horas, o Rangoon aportava em Singapura com meio-dia de ganho. Quer dizer, adiantaram a viagem novamente. Phileas Fogg inscreveu este avanço na coluna dos ganhos e desta vez saltou em terra acompanhando Mrs. Aouda, que havia manifestado o desejo de passear por algumas horas. Fix, para quem qualquer ação de Fogg parecia suspeita, seguiu-o sem se deixar ver. Quanto a Passepartout, que ria ao ver a manobra de Fix, foi fazer as compras de costume. Então, o Phileas Fogg desembarcou com a Mrs. Aouda só para dar uma voltinha, né, ali em Singapura. Eles precisavam, claro, retornar rapidamente para o navio, porque o navio partiria para Hong Kong. O detetive Fix, claro, desceu também, né, desembarcou do Rangoon para seguir o Phileas Fogg.
Só que agora o Passepartout estava mais espertinho, certo? E o Passepartout, então, observou que o detetive Fix estava seguindo o Phileas Fogg. E achou aquilo até que engraçado, né? Depois de terem percorrido o campo por 2 horas, Mrs. Aouda e Mr. Fogg voltaram à cidade e às 10 horas voltaram para o paquete, depois de terem sido seguidos, sem suspeitarem, pelo inspetor, que também fora obrigado a arcar com as despesas de um transporte. Às 11 horas, o Rangoon, com a provisão completa de carvão, largava suas amarras e, algumas horas depois, os passageiros perdiam de vista as altas montanhas de Malaca. Cerca de 1.300 milhas separam Singapura da ilha de Hong Kong. Phileas Fogg tinha interesse em percorrê-las no espaço de 6 dias no máximo, para tomar em Hong Kong o vapor que deveria partir a 6 de novembro para Yokohama, um dos principais portos do Japão. O Rangoon estava muito carregado, muitos passageiros tinham embarcado, o tempo, tão bom até então, mudou com o último quadrante da lua, tiveram o mar agitado. Portanto, com o mau tempo, conviria tomar grandes precauções. Era preciso, muitas vezes, meter a capa todo o pequeno vapor. Era uma perda de tempo que, de modo algum, parecia afetar Phileas Fogg, mas com a qual Passepartout se mostrava extremamente irritado. Talvez também a lembrança do bico de gás que estava a arder por sua conta na casa de Savile Hall concorresse muito para a sua impaciência. Vocês estão lembrados lá no início do livro que o Passepartout disse que tinha esquecido o bico de gás aceso, né? E o Phileas Fogg disse, então, para o Passepartout que tudo bem, deixasse lá aceso, mas o Passepartout ia precisar apagar aquilo. Então, acredita-se que o Passepartout estava preocupado com as duas coisas, né? Com o bico de gás aceso e também com a viagem no prazo adequado. E aqui uma conversa entre o Passepartout e o detetive Fix. Mas tem então muita pressa de chegar a Hong Kong? Perguntou-lhe um dia o detetive. Muita, respondeu o Passepartout. Pensa que o Mr. Fogg também tem pressa de tomar o paquete do Yokohama? Uma pressa incrível. Então já acredita na tal viagem de volta ao mundo? Firmemente. E o senhor Fix? Eu? De modo algum. Farsante, respondeu Passepartout, piscando-lhe o olho. Ai, 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 esta palavra deixou o agente cismado. O qualitativo o inquietou, sem que soubesse bem por quê. O francês teria adivinhado? Não sabia mais o que pensar, mas sua qualidade de detetive, da qual só ele tinha o segredo, como Passepartout poderia tê-la reconhecido? Aconteceu até que o bravo rapaz foi mais longe um outro dia, mas era mais forte do que ele, não podia travar a língua. Ai, esse Passepartout falando mais do que deve de novo. Vamos ver, senhor Fix, perguntou ele ao seu companheiro em tom malicioso. Será que, uma vez chegados a Hong Kong, teremos a infelicidade de o deixar aí? Mas, respondeu Fix bastante embaraçado, não sei, talvez que... Ah, disse Passepartout, se nos acompanhasse seria uma felicidade para mim. Vejamos, um agente da Companhia Peninsular não pode parar no caminho. Só ia até Bombay e logo estará na China. A América não fica longe da América, a Europa é um passinho. Fix olhou atentamente seu interlocutor, que lhe mostrava a cara mais amável do mundo, e decidiu rir junto. Mas este, que estava inspirado, perguntou-lhe se aquele ofício, quer dizer, aquela profissão, rendia muito. Sim e não, respondeu Fix sem pestanejar. Há negócios bons e maus. Deve saber que não viajo às minhas custas. Oh, quanto a isso, tenho certeza, exclamou o Passepartout, rindo com mais vontade. Esse Passepartout não... Acabada a conversa, Fix entrou em sua cabina e se pôs a refletir.
Ele tinha evidentemente adivinhado. De um modo ou de outro, o francês havia reconhecido sua profissão de detetive, mas teria prevenido o patrão? Era cúmplice ou não? O negócio estaria descoberto e, portanto, perdido? O agente passou algumas horas bem difíceis, ora julgando tudo perdido, ora esperando que Fogg ignorasse a situação sem saber o que decidir. Entretanto, a calma restabeleceu-se em seu cérebro e ele resolveu agir francamente com Passepartout se não se encontrasse nas condições que queria para prender Fogg. Ou o criado era cúmplice de seu patrão, ou o criado não tinha nada com o roubo, então o seu interesse seria abandonar o ladrão. Então aqui finalizamos o capítulo 17. Agora o agente Fix está com minhocas na cabeça, né? Acreditando que o Passepartout então tinha adivinhado tudo. Mas não é isso, né, gente? Nós sabemos que não é. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.